O que significa as 7 igrejas do Apocalipse? Olá, meu querido filho. Tudo bem? Você sabe que a ciência se multiplicou e elevou a tecnologia a um patamar jamais imaginado pelo ser humano. Graças a isso, hoje podemos nos comunicar com alguém do outro lado do planeta e ainda ver sua imagem e observar os acontecimentos ao vivo. Já por outro lado, a agilidade das mensagens eletrônicas deixou para trás o lado mais humano da correspondência por cartas, hábito que aproximava amigos, familiares e namorados. É muito bom receber uma carta da pessoa querida. A distância, a ausência e o silêncio frequentemente tornam mais evidentes os sentimentos escritos à mão. Hoje quero que saibas a realidade das cartas que Jesus Cristo, meu Filho, enviou ao meu servo João, o autor do Apocalipse, a escrever para as 7 igrejas específicas. Estas mensagens foram direcionadas aos fiéis de cada uma dessas comunidades. Eram igrejas localizadas em 7 cidades da província da Ásia Menor, cada uma reunindo pessoas com qualidades admiráveis e com falhas condenáveis, assim como todos nós. Devido à profundidade das palavras enunciadas por Jesus, essas cartas contêm instruções, advertências e promessas que se aplicam à igreja cristã ao longo das eras. Neste estudo, quero que conheça a mensagem de Cristo destinada para você. Na verdade, querido filho, a mensagem destinada simbolicamente às igrejas locais estão sendo proferidas para todos os adoradores de Cristo. Apocalipse 1:11. No livro de Apocalipse é apresentado 4 séries de 7. São elas as 7 igrejas, Apocalipse de 1 a 3, os 7 selos, Apocalipse 5, versículo 1 e capítulo 8, versículo 1, as 7 trombetas, Apocalipse de 8 a 11, e as 7 pragas, Apocalipse 15 e 16. Cada uma dessas séries envolve a história do tempo de João até a segunda vinda de Jesus. Na cartinha de hoje, vou expor os elementos que compõem a primeira das grandes séries, as 7 igrejas. Cada igreja, assim como cada selo e trombeta, representa um período específico da história. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse existiam de fato e estão na sequência de uma estrada real antiga que ligava essas cidades. Os conselhos para cada igreja ofereceram lições para a igreja daquela época, mas também são úteis para nós hoje. Preciso lhe informar que, de acordo com a Bíblia, nas profecias bíblicas, um dia de 24 horas representa um ano. Números 14, versículo 34. E em certas profecias, aplica-se o princípio dia-ano, em que um dia corresponde a um ano. Veja Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Querido filho, ao revelar as verdades sobre as igrejas ao apóstolo João, me referia também a um período profético que ocorreria no futuro. No caso da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, versículo 10, diz: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como entender estes 10 dias? Considerando o princípio dia-ano, chegamos à conclusão de que os 10 dias de tribulação da fase de Esmirna se estendem entre os anos de 303 e 313. Em 303, um edito promulgado pelo imperador Diocleciano levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos. Esse período teve fim com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino em 313. Já a mensagem à igreja de Tiatira, meu amado, trata-se de sua condição espiritual, e em Apocalipse 2, versículos 20 e 21, digo: Contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A antiga rainha Jezabel, leia 1 Reis 16, versículo 31. A ela são atribuídos os pecados de prostituição e ingestão de carnes sacrificadas aos ídolos.
E isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas de santos eram adoradas, mandamentos divinos foram alterados por decreto humano, e os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Na época, o Papa tomou para si prerrogativas divinas: perdoar pecados, condenar e absolver consequências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta. Sabe, meu filho, fiquei muito feliz com o apelo comovente que Cristo fez a quem está espiritualmente morno. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Eu aguardo a decisão de cada um. Eu não invado sua privacidade. Meu convite é para você jantar ou cear conosco. Isso significa que eu vos chamo a um relacionamento de comunhão com Jesus. Cristo quer que você o aceite em sua vida. Atenda ao apelo que Jesus Cristo faz em meu nome. Apocalipse 3, versículo 20. Abra seu coração para que ele entre em sua vida e mude totalmente seu ser. Termino esta cartinha convidando-te para um compromisso. Você entendeu que as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse representam, na perspectiva histórica, os 7 períodos vividos pela igreja cristã. Se compromete a aceitar esta mensagem e atender ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3, versículo 20? Sendo assim, então abra o seu coração para que ele possa entrar em sua vida e transformá-la por completo.